Olá a todos, sejam bem-vindos à Casa Aberta. Esta é uma iniciativa do coletivo Aveiro Sem Armários, um conjunto de tertúlias sobre temáticas LGBTQ+, que decorre ao vivo no nosso Facebook e Twitch. Sem mais demoras, anda daí e entra. Olá a todos os que estão aí em casa para o nosso Casa Aberta número 2, sejam bem-vindos. Hoje temos um painel sobre vivências da bissexualidade para celebrar a Semana do Orgulho Bissexual, que termina agora. O nosso painel de convidados conta com Joana Nogueira, que é mestrina e violinista formada na Universidade de Aveiro, que está agora a coordenar vários projetos musicais direcionados a crianças e jovens. Em paralelo, leciona aulas particulares. Temos também connosco Daniel Carvalho, biólogo, mestre e doutor na área de genética, trabalha neste momento como investigador pós-doc na Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil. Daniel tem também um projeto de divulgação científica no YouTube e Instagram chamado Ciência Fora do Armário, onde fala sobre questões LGBTQ+, e diversidade dentro do meio científico. Temos também connosco André Lopes, técnico de TI natural do Barreiro e pessoa neurodivergente, que vive agora no Seixal em casa própria, estando numa relação com quem ama imenso e também sendo pai adotivo de uma gata. Zico Gonçalves é designer licenciado pela Universidade de Coimbra e natural da Abelheira, onde ainda reside atualmente. Nos seus tempos livres, dedica-se a videojogos e jogos de tabuleiro de roleplay, como Dungeons and Dragons, onde assume frequentemente o papel de Dungeon Master. A sua identidade ainda é algo que está a conhecer e definir presentemente. Por fim, temos Mia de Seixas, que é natural de Viana do Castelo, sendo que é no Porto que o seu percurso como ativista LGBTQ+, começa no coletivo Somos Blurg, no ano em que este mesmo coletivo cria o Bloco Bi na marcha e o leva a todas as marchas LGBTQ+, no país. Faz ainda parte da comissão organizadora da Marcha do Porto, representando a associação da rede ESECO, da qual faz parte da direção. Por fim, como dinamizadores desta conversa estou eu, Joana Órfão e Gabriel Cardoso, do CASA, Coletivo Aveiro Sem Armários. Podem seguir esta conversa live no Facebook e no Twitch, onde temos acesso a todos os comentários e perguntas que a audiência possa fazer. Portanto, não se esqueçam de os deixar aí, que nós façamos a quem seja devido. E vamos então começar. Vou dar a palavra a Gabriel e espero que desfrutem. Este episódio vai estar disponível eventualmente também no nosso YouTube e também como podcast no Spotify e Anchor e todos os outros sítios onde vocês podem encontrar os podcasts. Portanto, mais uma vez a todos os convidados, olá a todos, muito obrigada por terem aceito estar nesta talk sobre vivências bissexuais. Vamos começar, Gabriel? Olá, boa tarde, obrigado Joana. Bem, antes de mais, muito obrigado a todas e a todos pela vossa presença. Nós já há algum tempo que pensávamos em agendar alguma coisa para falar sobre vivências bissexuais no geral e, portanto, a melhor altura seria, obviamente, aproveitar o Dia do Orgulho para fazer essa conversa. Eu gostaria de começar, talvez pela Mia, para falar um pouco sobre a visibilidade, a representatividade, uma vez que a Mia está envolvida, portanto, está na direção da Rede Execo, também na Marcha do Porto, penso eu, na organização da Marcha do Porto, e no Blurg, que é, eu nunca sei dizer bem, eu penso que estou a dizer bem, o Blurg, que é um coletivo também bissexual. Portanto, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar à Mia, mas obviamente depois da Mia responder está aberto sempre a toda a gente, e isto vale para mim e vale para qualquer convidado com o qual nós vamos interagir, seria para perguntar uma questão que se começa a aflorar mais, eu penso que no Brasil começa a ter um impacto maior e já há muitos anos que se fala, que é a questão do lugar de fala, porque existem essencialmente duas correntes que falam do assunto, uma que defende que de facto traz maior representatividade e maior visibilidade, e quem diz lugar de fala na bissexualidade diz noutras orientações sexuais, géneros, etc. E há outra corrente que diz que o lugar de fala pode ser limitativo, no sentido em que podemos chegar ao extremo em que dizemos que só as mulheres é que podem falar das mulheres e, portanto, pode haver aqui o perigo da interseccionalidade não se dar nesse sentido. Quem diz as mulheres falar das mulheres diz pessoas LGBT só falam de pessoas LGBT e, portanto, as pessoas heterossexuais não são convidadas para a luta, digamos assim. A minha primeira questão, então, sobre isto, para a Mia primeiro, seria como é que percepcionas esta
esta realidade. Qual é a tua opinião sobre o assunto? Se tiveres uma opinião formada ou se estás entre estas duas correntes, eventualmente. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, antes de mais. E em relação ao teu medo de dizer blur, tenho a dizer que não existe uma forma certa. Podes dizer blur, blur, e foi exatamente por isso que o nome foi criado. Portanto, qualquer das formas que vocês queiram dizer está sempre certo. Em relação a essa situação e à questão em particular que tu me fizeste dos lugares de fala, ele é de facto uma questão um bocadinho sensível, não é? A minha visão e aquilo que eu tenho percebido ao longo destes anos aqui a trabalhar nestas coisas, não só em questões relacionadas com a bissexualidade ou com os direitos LGBTI, é que de facto em termos de lugar de fala nós ganhamos muito mais quando ouvimos as pessoas do determinado, ou seja, que sofrem de um determinado tipo de discriminação, a explicarem como é que é a vivência delas e quais são as terminologias que elas preferem, quais é que são efetivamente as coisas pelas quais elas passam e como é que elas vivenciam estas diferentes situações. É óbvio que nós estamos aqui um conjunto de pessoas bissexuais, mas isso não significa que, por exemplo, numa sala de aula, onde só existam pessoas hetero, não se possa e não se deva falar sobre bissexualidade. A minha visão é muito de que, quando nós temos a oportunidade de trazer as pessoas, é o melhor ouvirmos a experiência delas sempre. O que não significa que não somos todos nós responsáveis por trazer um bocadinho mais de visibilidade e de falar sobre assuntos e sobre as dificuldades de minorias que nós não sentimos. Na DREGSEC, nós falamos muitas vezes nas reuniões dos grupos, dos núcleos, portanto, nos grupos de pares, sobre a questão das pessoas intersexo. E até ao dia ainda não tivemos a felicidade de ter ninguém intersexo a poder partilhar a sua experiência connosco. Não é por isso que é menos válido e menos importante nós falarmos sobre questões intersexo. Contudo, não será o meu lugar, nem o lugar de outra pessoa que não seja intersexo, por exemplo, dizer o que é e quais é que são as dificuldades de ser intersexo. Portanto, a minha visão é um bocadinho assim. Nós temos, de facto, a possibilidade de falar, mas tendo as pessoas que passam por esse tipo de discriminação ou de opressão, elas é que têm o lugar de fala quando existe uma possibilidade delas estarem presentes. Não sei se respondi. Sim, sim. Obrigado, Mia. E as pessoas intersexo é uma grande... Eu ainda há uns tempos com um amigo meu conversava sobre isso, porque é uma invisibilidade muito maior, aliás, nós nem sequer conseguimos ter noção, e de facto nós conversávamos acerca da legislação, que já foi há 2 ou 3 anos esta conversa, e ele dizia, bom, é complicado ainda legislar porque não temos visibilidade pública, e eu disse-lhe, bom, eu disse-lhe assim em jeito de brincadeira, bom, então nunca irias legislar praticamente, porque até ter visibilidade pública suficiente de pessoas intersexo, infelizmente, demoraria muito tempo, e portanto nós temos de estar à frente disso, não é? Obrigado pela tua resposta. Eu agora antes de me dirigir, queria perguntar se alguém gostaria de falar um pouco também sobre este assunto, alguma coisa queiram acrescentar. Não sei se temos perguntas nas redes. Ainda não temos perguntas de ninguém. Não, ainda não temos pergunta de ninguém. Se alguém quiser falar, é só uma questão de dar unmute ao microfone e intervir. Oi, gente, Daniel. tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz. Eu sou o brasileiro aí da, da conversa, então, prazer, fico muito feliz de estar aqui. Eu gostei muito da resposta de mim, eu fiquei feliz porque até ajudou um pouquinho a eu repensar algumas coisas, né? Porque aqui no Brasil eu vejo algumas pessoas diferenciarem, pelo menos, lugar de fala e protagonismo, né? E aí eu falo isso mais de uma questão de pessoas que acompanham, tá, gente? Eu não tenho conhecimento teórico para poder falar nada sobre isso, como eu entendi que Mia tem. Mas o que eu achei legal é que, pelo menos da maneira que eu penso, né? É que eu concordo muito com o que Mia falou, essa questão do lugar de fala, acho que mesmo quando a pessoa não faz parte daquela minoria, é interessante, mas o que eu tento até incorporar no meu dia a dia é o seguinte, eu acho que se existe uma pessoa ali no seu ciclo de amigos ou no trabalho, o que quer que seja, que faça parte daquela minoria, é muito importante que aquela pessoa fale. Então, nesse momento, eu me calo, por mais que eu possa falar alguma coisa sobre, né? Aí eu acho que vem também um pouquinho da nossa questão de bom senso, né? Porque aquela coisa, acho que o que eu vejo falarem aqui é que, em teoria, todo mundo tem lugar de fala, né? O lugar de fala está se tratando da sua visão enquanto pessoa, né? Sobre aquela questão. Então, todo mundo vai ter um posicionamento.
Só que nem todo mundo vai ter protagonismo, né? Então, nem todo mundo vai ser a pessoa que vai ter a vivência, tal. Então, por isso, Mia, que eu adorei o que você falou, que eu acho que até me ajuda um pouco a revisar isso e tentar até ser um pouco mais aberto em certas situações e um pouco menos aberto em outras. Era só isso que eu queria complementar. Obrigado, gente. E agora que falaste, Daniel, em repensar a questão do lugar de fala e da visibilidade, etc., isto também se liga um bocado ao teu projeto. Portanto, tu és pós-doc, investigador, és da área da genética, mas tens também em paralelo um projeto de divulgação de ciência que se foca exatamente na questão da visibilidade das pessoas LGBTQ, correto? O que é que gerou essa vontade de criar esse projeto e seguir para a frente, e como é que tu também imprimes o teu cunho pessoal enquanto pessoa bissexual? Boa pergunta, Joana. Obrigado pela pergunta. Então, começou porque eu sentia falta de ver conteúdos de cientistas que abordassem a questão LGBT dentro da ciência, né? Quando eu falo cientistas, aí eu estou pensando mais nos cientistas que já são doutores, professores, professoras, e eu senti uma falta muito grande, né, de ver pessoas LGBT que fossem cientistas e falando um pouco disso. E eu acho que um dos motivos principais, acho que a ideia começou mais em 2019, que foi quando saiu um artigo científico que foi o maior feito até o momento, sobre essa questão de procurar evidências genéticas para explicar a orientação sexual, né, o comportamento sexual das pessoas. E aí, quando eu li o artigo, tá, ok, o artigo no final conclui que não existe um gene específico, que a sexualidade é uma coisa complexa, tem várias coisas, só que assim, a gente que é LGBT, a gente sabe disso. Não é nenhuma novidade que sexualidade não é uma chavinha que você liga ou desliga e que, né, mudou. Então, assim, isso me incomodou muito, porque enquanto geneticista, eu acho muito interessante que a gente pesquise sobre, enfim, questões genéticas envolvendo sexualidade em geral, tá? Eu acho que é uma coisa interessante de se saber. Mas só que a maneira como é perguntado na ciência, né, essas questões, é do ponto de vista que, o normal é ser hétero, então vamos agora estudar os LGBTs, que é a coisa esquisita que a gente não entende. Eu falo, peraí, não tem nenhum LGBT que olhou para isso aqui e viu que tá errado, que não tá achando esquisito a forma como está sendo feita, porque eu sou do seguinte pensamento. Se é interessante entender questões genéticas ligadas a LGBT, também é interessante saber das questões das pessoas cisgênero, das pessoas hétero. Por que a gente não sabe nada dessas pessoas? Porque é o normal, a gente não precisa entender elas. É o padrão, sabe? E aí, quando eu percebi isso, eu comecei a procurar mais artigos sobre, e é constante, e tem outros artigos que falam sobre assuntos LGBTs que são horríveis, que reforçam a LGBTfobia, que reforçam a ideia de que é estranho, né, é errado você ser LGBT, mesmo que o texto não fale com essas palavras, a forma como a pergunta de pesquisa é formulada é baseada nisso. Então, quando eu comecei a ver isso, eu falei, deixa eu procurar aqui umas páginas para eu me basear, né, no Instagram, no YouTube e tal. E eu não encontrei. Eu não encontrava. Quando eu encontrava, eram pessoas pontuais falando sobre, muita gente hétero falando sobre. Aí eu acho que um pouco aquela questão do lugar de fala, tá, é legal que vocês falem, mas vocês estão falando um monte de besteira também. E aí eu pensei, não, já que não tem ninguém, pelo menos até o momento, né? Eu não conhecia, eu vou começar a falar. E aí, quando eu comecei a fazer esse trabalho, foi que eu conheci outras pessoas que tocam no assunto também, mas que tratam disso como temas mais, digamos assim, entre muitas aspas, paralelos, né? Não é a questão de, por exemplo, alguns temas que eu já falei no meu Instagram. Como é que você procura um laboratório fora do país, né? Fora do Brasil, que seja amigável para pessoas LGBTs? Desmistifico também esses artigos que falam da LGBTfobia e falo, olha, vocês que falam que se LGBT é anormal, e aí vou lá e mostro artigos científicos que falam que não é. Então, eu tento focar mais
nessa área. E aí é aquela coisa, eu conheço poucas pessoas que trabalham com divulgação científica, né, que são cientistas e são abertamente LGBTs na internet. Então a gente ainda precisa de muita gente para poder ajudar. E eu acho que foi isso. Gente, eu falo muito, desculpa. Eu vou tentar dar respostas mais curtas, prometo. Não, sem problema nenhum. Então, o que nós queremos é os vossos contributos. Agradecemos, Daniel, a resposta. Eu, se calhar, agora passava para a Joana e para o Zica, para perguntar o seguinte. Em primeiro lugar, é muito interessante nós discutirmos isto. Eu e a Joana estávamos a conversar um pouco antes da live, e é muito interessante porque vocês são percepcionados como, à partida, logo como homem e mulher, e portanto não sendo, e depois tem a questão também de serem percepcionados como o dito, eu vou dizer isto entre aspas, casal heterossexual, no sentido em que são um homem e uma mulher, e portanto logo aí tem essa dupla barreira. Portanto, é uma espécie de camadas que nós vamos somando de discriminação. A primeira pergunta que eu gostava de vos fazer é como é que vocês percepcionam essa realidade exterior, ou seja, essa discriminação exterior, de que está tudo bem, porque é um homem e uma mulher e, portanto, está tudo bem. Isso era a primeira pergunta. E a segunda pergunta é como é que a vossa identidade de género pode aqui ter também um cruzamento, porque lá está, como eu dizia, vocês são percepcionados de acordo com um binarismo que nós temos, um estereótipo, e como é que isso também vos afeta no vosso dia-a-dia, no acesso a uma série de coisas. E obrigado, antes de mais, também pela vossa presença e colaboração. Vamos ver a primeira pergunta. A primeira pergunta é sobre ser percepcionados como um casal hetero não sendo. Desculpem interromper, mas eu ia só pedir Pois para é, falar um bocadinho mais devagar, porque a vossa conexão não é ninguém diz melhor. um homem e uma mulher. Portanto, falarem um bocadinho mais devagar, se conseguirem. Nós estamos com um bocadinho de problemas de conexão da vossa parte, pode ser? E já agora, acrescentando também ao que o Gabriel disse, porque eu conheço vocês, são meus amigos pessoais, portanto eu tenho um bocadinho mais de insight nesse aspecto. Portanto, não só da questão da pessoa olhar para vocês e tipo, é um casal hétero e tal, eu tipo... E depois há toda a questão da questão de identidade de género, tal como o Gabriel falou, e depois das neurodivergências, ou seja, temos aqui camadas sobre camadas sobre camadas, e a questão da neurodivergência também interseta em certa parte essa questão, porque lá está também tem um bocadinho a ver com a nossa identidade, como somos percepcionados, como também percebemos que se calhar, não somos hétero, etc, entre outras coisas. Ok, estou a tentar pensar como é que eu respondo a isto. Uma coisa que nós fazemos muito, que não sei se responde à pergunta, mas está relacionado, é muitas vezes nós fazemos. Eu falo rápido sob pressão. Muitas vezes nós fazemos comentários. Estás a brecar, desculpa, vocês estão a brecar um casal não faria. Tentem, desculpa estar a interromper, tentem parar o stream da câmara, peço desculpa, e porem só o microfone, porque vocês estão a brecar um bocadinho, e se calhar assim consegue-se fazer com que o micro ocupe o resto da bandwidth. Ora, tentem agora, por favor. Pedimos desculpa, mas não conseguimos mesmo fazer nada. Há mais pessoas a usar a internet. Portanto, não há problema. Não conseguimos mesmo fazer nada quanto a isso. Estamos a internet, é tudo o que podemos fazer. Onde é que eu ia? Sobre comentários que casais hetero não fariam. Exato. Como, por exemplo, ambos comentaram que um rapaz ou uma rapariga peço desculpa, o vosso microfone não está mesmo a funcionar bem. Como se fôssemos tipo dois bros a comentar. Zico, desculpa, a vossa conexão está mesmo má. Peço desculpa. Façam uma coisa. Um de vocês peça o meu número de telefone
e ligue-me e já voltamos a essa pergunta e eu consigo streamar da minha parte pelo meu telefone. Pode ser, mas mesmo pelo número de telemóvel. Peço desculpa, malta. Pronto, até já. Pronto, vou-vos tirar do stream, tá bom? Mas liguem para o 91, ok? Até já. Peço imensa desculpa a quem estava a ver e aos nossos convidados. Estas coisas podem sempre acontecer, infelizmente. Mas continuando na temática da identidade e de sermos percebidos como pessoas hetero quando estamos numa relação com alguém que teoricamente não é do nosso género, eu vou passar ao André esta pergunta, porque eu sei que o André em inglês usa os pronomes he, him e them, they, e também cresceu no meio um bocadinho pequeno, sempre esteve ali, portanto, quando cresceu também não era uma pessoa não era uma criança que se desse muito com as outras, portanto, André, passo-te um bocadinho a palavra neste aspecto de como é seres percepcionado como homem heteromacho, até trabalhando a IT, que é daqueles campos que nós temos aquela ideia de que é quase tudo só homem, portanto duvido que entre por aqui muito a questão de se falar da nossa orientação sexual. Podes-nos falar um bocadinho por aí? E garanto que, infelizmente, até aí continua a ser quase tudo só homem. Infelizmente. Mas sim, claro. Particularmente também a questão de ser percebido como heterossexual. Eu gostava de avançar antes de mais, se calhar indo pelo caminho mais controverso aqui, e dizer que... e abordando também aqui a questão de uma pessoa no Twitch, Cheshire Siren, que perguntou uma questão que não é nada estúpida. É super comum esta pergunta. Se numa relação, uma rapariga que nunca namorou com outra rapariga, mas namora com o rapaz, mas gosta de ambos os géneros, essa pessoa é bissexual? Ok, antes de mais, resposta rápida e simples, sim, essa pessoa é bissexual. Tens atração sexual tanto homossexual como heterossexual, és bissexual. A definição de bissexual é atração ao mesmo ao mesmo género e a outros géneros, portanto, e pode ser inclusive de pessoas sem género, por aí fora. Portanto, sim, és bissexual. Se és uma pessoa que gosta tanto de rapazes e raparigas, basicamente, e não só, és bissexual. Mesmo tenhas só namorado com rapazes, mesmo tenhas só namorado com raparigas. Agora, ainda aqui se calhar pelo caminho mais controverso, muitas vezes a razão porque muitos casais, até casais de pessoas bissexuais, sendo as duas pessoas bissexuais ou uma pessoa apenas bissexual, são percebidos como casais hetero, e muitas vezes acaba um rapaz namorando uma rapariga namorando um rapaz, ou o que é perceptível publicamente uma rapariga namorando um rapaz ou um rapaz namorando uma rapariga, é porque acaba por haver também um maior facilitismo nos meios para que esses namoros aconteçam. Pensando aqui, basicamente, vamos pensar as dating apps, por exemplo, Tinder, ok? Acabas por norma ter mais resultados, mesmo colocando resultados para permitir que homens vejam o teu perfil. Se fores um homem, mesmo permitas que mulheres vejam o teu perfil quando és mulher, acabas por norma ter mais resultados se fores identificado como masculino de perfis femininos e vice-versa. Tanto que existem apps específicas para mulheres que procuram relações com outras mulheres e homens que procuram relações com outros homens. Isto são exemplos. As dating apps são exemplo. Outro exemplo são toda a cultura heteronormativa que existe, desde anúncios a filmes, por aí fora. Tudo condiciona para que seja mais fácil ou mais provável que acabes numa relação com alguém do género oposto, entre aspas. Nada de todo, então não tens nada que agradecer. Estamos aqui para responder às questões. Ora, bom, em parte para responder às questões. Portanto, tudo está condicionado para que a pessoa acabe numa relação com alguém do sexo oposto. Não existindo bem sexo, género oposto, não é bem um binário, mas pronto, dá para perceber o que é que eu quero dizer, acho eu, em termos mais simples. E ser percebido como um casal heterossexual oferece algumas vantagens, obviamente, socialmente,
mas oferece, claro, a enorme desvantagem de invisibilidade da bissexualidade da pessoa, não é? É tipo quase como uma surpresa quando, oh, és bissexual, ou ela era bissexual, como? Não percebi como é que isso aconteceu. Desde quando? Mas isso quer dizer que namoram fora do namoro com outras pessoas do mesmo género? Não quer dizer isso, mas pronto. Só que é só uma questão de atração sexual. Mas sim, relativamente ao meio de trabalho em TI, como em muitas outras indústrias maioritariamente dominadas por homens, a conversa sobre sexualidade costuma ser muito, apesar de com o tempo ter sido cada vez mais aceito, continua a ser muito, como é que eu ia descrever isto? Tipo conversa de secundário, quase, entre gajos, como se Ou costuma seja, dizer. objetificação, um Sim, bocado assim, sim, mais um ligado bocado à assim. carne. Eu até gosto de lésbicas. Eu tenho link a pornografia lésbica no meu computador, esse tipo de coisas. Esse tipo de conversa é horrível. Fetichização, ok. Fetichização in extremis. Mas pronto, por outro lado, não querendo fazer passar isto como é tudo horrível e abominável e ninguém cresceu. É assim, as pessoas tem havido uma maior sensibilização e a grande maioria das pessoas não faz este tipo de discurso. No entanto, e não tanto da minha parte, eu não tenho tido tanto esse problema, felizmente, pelo menos não onde estou agora, mas de outras pessoas da mesma área já ouvi que, por norma, em quase todos os escritórios há pelo menos uma pessoa ou um grupo de pessoas que faz esse tipo de comentários regularmente e é tratado como é normal, por norma são sempre homens, portanto é normal, rapazes são assim, entre aspas, esse tipo de conversa. O que cria ambientes hostis para pessoal sequer se assumir como bissexual, homossexual, por aí fora. Esse tipo de ambiente hostil também existe não só no emprego, mas como também nas escolas, ou pelo menos existia. Espero que já não seja o caso, não sei. Não estou na escola há algum tempo, tenho 30 anos, já sou considerado idoso para os estándares da internet. Daqui a nada marco reforma, não é? Mas lembro particularmente na escola, no preparatório principalmente no preparatório, que é do quinto ao nono ano, de gay ser o insulto mais comum e que mais se usava para qualquer pessoa por qualquer razão. Não gostas de jogar futebol, não fazes XYZ, é porque és gay. E gay é uma coisa que se apanha e não sei o quê. Enfim, o que também dificulta imenso depois a exploração da própria identidade, a exploração da própria sexualidade. As pessoas acabam por ter uma ideia da sua sexualidade muito mais tarde do que o que teria ocorrido do seu desenvolvimento sexual normal, porque assumem, bom, eu só posso ser hetero, certo? É a única opção. Não interessa que eu tenha sentido atraído a ver David Bowie na televisão daquela vez, isso não quer dizer nada. Não interessa que o vocalista dos REM me faça sentir coisas. É um homem é um homem andrógeno, não há problema, não tenho nada a pensar nisso, excepto que mais tarde, afinal, isso é outra história, mas pronto. Há ambientes ainda hostis, tanto a nível de educação, tanto a nível de trabalho, e ainda há muito esta percepção também de que só se pode ser bissexual estando com os dois géneros, entre aspas, ou se aceitas mais que um género, ou tens de estar com todos os géneros ao mesmo tempo. E, bom, é quase como se tivesse que tens uma checklist e é tipo, se não exatamente. fizeres isto com estes géneros todos e não fizeres estas coisas todas, não podes ter a carteirinha que diz, és isto, ou és aquilo. Exatamente. E também a história de teres de gostar de todo tipo de homens e de todo o tipo de mulheres. Não podes ter preferências. Isso é outra. Isso é outra, que é tipo, com homens então é tipo, então achas aquele gajo treta? Não, nem por isso. Então não é bissexual. Então... Bom, standards, nós temos. E aproveito para dizer que, por norma, os homens não, devido também em parte pressão ou falta de pressão social, têm muito pouco cuidado pela sua aparência. Não sei se falo contra mim aqui, mas sim, no geral, isso. No geral, tipo, é assim, vou só dizer que tipo,
É como se tivesse, tipo, se pusseres hidratante na cara, já estás a entrar por território de não és hetero. É tipo, Lembram-se nos anos 2000 tivemos que arranjar um termo para homens que faziam a Exato. barba e usavam um hidratante e vestiam-se sim, bem. os chamados Lembram-se, metrosexuais. exatamente. Lembram-se que tivemos todo um ciclo noticioso sobre os metrosexuais, Exato. porque são homens hetero, em Uhum. princípio hetero, assume-se hetero, Exato, que estão tomam ao cuidado trabalho com o corpo. não usam o mesmo par de calças 5 semanas seguidas. Uau! Tomam banho. Uau! Eu digo isto no gozo, mas eu Sim, não no meu emprego atual, mas cheguei a ter situações de colegas de trabalho que chegavam a ir, e colegas de faculdade que chegavam a ir ou para as aulas ou para o trabalho com tipo calças com manchas de comida, já encostadas, já secas. Claro. Uhum. Com camisas, Isso já é um extremo um com bocadinho. camisas rotas. Claro. E tudo ok, com camisa, com calças 3 tamanhos abaixo daquilo que eles deviam ter. Porque, foi uma vez que comprei calças há 5 anos atrás. Uhum. Para quê? Comprar roupa, right? Isso é coisa. Sim. Outra coisa que adoro é ir até lojas de roupa e ver a fila de homens à porta da loja à espera que a sua mulher, a sua filha, quem quer que seja, parceira. faça as compras, a parceira, faça as compras. Eles estão à porta. Eu adoro, onde ir até ao Colombo, um dia destes, em Lisboa, ir até à porta da Zara e contar o número de quarentões e cinquentões que estão a olhar para o telemóvel, encostados à montra, sem pôr os Com pés cara lá de dentro. frete. Sem Quer dizer, pôr os pés lá ao dentro. menos Porque entravam e iam ver. Deixa eu ver se tem um blusão de cabedal novo, porque o meu já está a partir aos bocados. E atenção, a seleção de roupa para homens é péssima. Quero já sublinhar isto, porque por norma é aqui que escolha é que queres entre estes 3 tons de bege, entre estes 3 tons de cinzento, azul escuro ou preto. Sem texturas. Aqui está a tua roupa, aqui está o que podes escolher. Portanto, já não há muito para ver e mesmo assim não entram, porque isto ir às compras de roupa, isto ainda pensam que sou desses metrosexuais. Não pode ser, não pode ser. Portanto, Eu tenho de novo, claro. Tenho que De andar novo, com voltamos aqui manchas. à questão de heterossexualidade um bocado compulsória, não é? É um bocadinho, e aos padrões que nós temos associados entre o masculino e o feminino, portanto não existe ali nada no meio. A propósito, um bocadinho à parte, Daniel, o eyeliner está fantástico. Sim, ficou muito bem feito. Entretanto, Oi? tens um eyeliner fantástico, adoro esse delineado. Está lindo. Entretanto, eu já consegui ter a Joana e o Zico no telefone. Vamos ver se vocês os conseguem ver, está bem? De novo, portanto, com a Joana e o Zico falávamos da questão de, lá está, da heterossexualidade compulsória, também dos papéis de género, e também do facto de eles serem percepcionados como sendo um casal heterossexual, quando na realidade não são, não é? Portanto, Joana e Zico, estão aí? Conseguem falar, por favor? Ok, deixa-me só perguntar ao resto do pessoal no stream, conseguem ouvi-los? Conseguem ouvir? Abanem as cabeças, por favor. Ok, eles estão a dizer que sim. Pronto, portanto, podem falar. Portanto, eu queria actually falar sobre a questão da discriminação na escola, que foi uma coisa por onde eu passei muito, e o que... Eu honestamente não sei se dificultou, se eventualmente foi o catalyst para a minha identificação da minha sexualidade, que eu nunca gostei de futebol nem de desporto, eu ficava sempre no meu canto, até era um bocado afeminado, e sou. E eu era chamado de gay, tipo, todos os dias, pelo menos que eu me lembro, desde o 5º ano, provavelmente até ao 9º. Foi um bocado ridículo. E durante a maior parte desse tempo eu negava. Era o compulsório de não sou nada, tu que és, algo assim. Até eu eventualmente dizer calma aí. Claro que demorou muito tempo, e quando eventualmente aconteceu não foi assim uma grande surpresa, foi tipo, claro que eu soube. Mas até lá chegar foi difícil, e claro que a sociedade não ajudou.
Isso leva-me à pergunta de como é que nós nos identificamos, sendo vistos como um casal hetero. Na verdade, nós até brincamos um bocadinho com isto. Eu sou a rapariga da relação e ela é que é o homem da relação. Nós vemos as coisas um bocado assim. Queres falar sobre isso? Eventualmente, porque é assim, a questão é, pelo menos eu, talvez não tanto eu, mas eu confesso que eu me sinto um bocado à sombra de e tal, nós parecemos um casal hetero, portanto não temos que passar por um conjunto de preconceitos que um casal que pareça ser homossexual passa, no sentido em que, ok, eu estou com alguém que parece ser um homem e eu não tenho que me expor da mesma maneira. Mas ao mesmo tempo os papéis acabam de estar um bocado trocados, porque se nós formos comparar aquilo que seriam os papéis de género, aquilo que é expectável uma rapariga fazer numa relação ou um rapaz fazer numa relação, é como ele diz, está exatamente ao contrário daquilo que seria expectável. Quanto à minha experiência dentro da bissexualidade, mais uma vez, eu durante anos e anos me sentei à sombra daquilo que era a aparência da heterossexualidade, porque eu sempre, os meus interesses amorosos foram durante muito tempo rapazes, porque eu própria negava a minha sexualidade, e isso, no fundo, o facto de eu ser bissexual, na verdade, foi um dos motivos que me levou durante muito tempo eu ter um posicionamento, na verdade, homofóbico, que era, mas eu se quisesse eu podia gostar de raparigas, portanto isso não é uma coisa natural, portanto se tu gostas de homens, mas podias escolher gostar de mulheres, da mesma maneira que eu se quisesse podia escolher gostar de mulheres. Bem, novidades para mim, pois, eu sou bissexual, não é? Mas a verdade é que no que toca à forma como nós somos vistos agora, não é? E a como tudo chegou aqui, para mim, a nível prático, acaba a ser um conforto, mas ao mesmo tempo eu constantemente escondo a minha identidade, não é? Ou seja, eu estou aqui nesta conversa, mas os meus pais não sabem que eu sou bissexual, o meu círculo de amigos não sabe. Os meus alunos, por exemplo, boa parte deles sabe, até porque alguns deles pertencem à comunidade LGBT, e eu, principalmente quando pertenciono isso, tento fazê-los sentir que eles sim têm representatividade por parte de pessoas mais velhas, não são só eles, não é uma coisa da adolescência, está tudo bem, eu sou adulta e eu própria passo por estou nessa situação, ou seja, eu sou uma pessoa bissexual. Além disso, no que toca a estar num relacionamento bissexual, bem, é assim, um dos estigmas que existe em relação à bissexualidade é a questão de e tal, a malta bi, isso é porque são incisivos e querem estar com toda a gente. Bem, isso talvez comigo seja verdade, mas isso não significa que toda a gente seja. Assim, e a questão é, eu vivo sobre a capa de um relacionamento heterossexual absolutamente normal, mas eu na verdade estou num relacionamento poliamoroso, ou seja, eu tenho permissão, entre aspas, que não é uma questão de permissão, mas eu posso, se eu quiser, eu posso estar com uma rapariga ou eu posso estar com outro rapaz, e o mesmo se aplica ao meu parceiro, não é? Portanto, embora para mim seja fácil viver nesta capa, não é a realidade. Eu sou uma pessoa que eu não me identifico exatamente com a palavra mulher. Eu utilizo muitas vezes a expressão mulher, ou seja, eu como mulher, ou isso ou aquilo, mas o que eu na verdade quero dizer é eu enquanto pessoa percepcionada enquanto mulher, no sentido em que aconteceu isto, eu enquanto pessoa que é percepcionada como mulher, eu não posso permitir isto, eu tenho que estar contra isto, eu não posso... não posso compactuar com comportamentos que são contra as mulheres, exatamente porque eu, estando numa posição em que sou percepcionada dessa forma, eu própria sofro disso. Seria altamente hipócrita da minha parte. Mas a verdade é que eu não tenho propriamente, não me identifico nem como homem nem como mulher. Eu costumo dizer, eu sou uma pessoa e isso para mim chega, não preciso me identificar com o que quer que seja. Outra das perguntas tinha que ver com o facto das neurodivergências. É assim, no meu caso, eu sinto que aquilo em que mais teve impacto não foi tanto na questão da minha orientação sexual, mas mais na questão da minha identidade de género. Ou seja, exatamente porque uma das minhas características, e que um pouquinho daí tem a ver com a introspecção e com o autoconhecimento, eu muito cedo comecei a questionar algumas coisas, não é? E eu, desde
muito, muito, muito cedo, inclusivamente enquanto eu tinha muitas atitudes e muitas maneiras de pensar homofóbicas que me foram incutidas, não é? Eu própria questionava, mas eu não me sinto propriamente mulher. Se eu pudesse ter nascido homem, se eu amanhã acordasse como um homem, fixe. Ou seja, eu não me revia naquilo que uma mulher era suposto ser, naquilo que supostamente ser mulher significava. Nunca me revi. E tem mais um bocado a ver com esse posicionamento crítico e de não conseguir perceber porque é que as coisas deviam ser daquela maneira. Isso não fazia sentido para mim. Porque é que é suposto eu, porque sou mulher, fazer as coisas desta maneira? E mais tarde isso se estendeu à minha orientação sexual, não é? Porque é que eu, porque sou mulher, tenho que gostar de rapazes? Porque é que eu, porque sou isto, tenho que automaticamente equivaler àquilo? Não faz sentido, não existe nenhum pressuposto que não seja aquilo que é a opinião para que as coisas sejam assim. Bem, o Daniel estava a dizer que falava muito, mas acho que fala muito sou eu. Portanto, eu vou... Queres dizer alguma coisa, amor? Não, eu ainda não consegui organizar-me. Isto é para dizer. Pronto. Aí tens o meu comentário neurodivergente. Que é isso? Pronto, obrigada, malta. Eu, se calhar, a vocês, como é mais complicado, eu posso-vos deixar tipo no altifalante, mas se calhar o ideal é se calhar desligar a chamada e qualquer coisa vocês podem também comentar que nós estamos aqui, não sei se o pessoal aí em casa está a ver, neste momento temos destacado no comentário do Daniel Cardoso, exatamente sobre a questão do lugar de fala e a epistemologia da ciência, mas vocês os dois também podem fazer qualquer tipo de comentário e eu ponho-vos em destaque, está bem? Porque assim acho que se calhar facilita a toda a gente, está bem? Sim, também se por algum motivo nós quisermos falar, nós deixamos um comentário a pedir e depois a gente liga ou qualquer coisa. Ok, bom, então vá, até já, com licença. Pegando aqui um bocadinho no que a Joana e o Zico estão a dizer da questão da heteronormatividade e de lá está, de nós percebemos porque é que temos que gostar disto, porque é que temos que gostar daquilo. Eu posso dar o meu testemunho, por exemplo, eu só... Por volta da altura da universidade é que eu me apercebi que, hey, se calhar não sou hetero, porque embora eu já achasse atraente de um ponto de vista sexual as mulheres e pessoas, não homem, entre aspas, como há muito pouca representatividade, nomeadamente nos mídias, etc., levou muito tempo a perceber que, para além da questão da atração sexual, certo tipo de sentimentos que na minha cabeça eram inveja ou algo assim desse género em relação a amigas minhas, eram na realidade crushes, ou seja, apaixonetas. A questão é que, como eu nunca tinha visto representados nos mídias isso de uma maneira que não fosse sexual, ou seja, de maneira que fosse mais in tune com sentimentos, etc., eu durante muito tempo, por exemplo, coisas como elas prestarem mais atenção a outra amiga ou outro rapaz que a mim, ou não quererem saber muitos meus conselhos, etc., levou muito, muito tempo até conseguir perceber, hey, espera, isto é uma crush, não é exatamente igual ao tipo de paixoneta que eu sinto por rapazes, por exemplo, pessoas com um ar mais masculino, mas isto também é uma crush, isto também é a necessidade que eu sinto de, hey, quero um bocadinho mais atenção da tua parte, quero um bocadinho mais demonstração de carinho da tua parte, se calhar, tipo, e isso para mim foi enlightening, estou-me agora a esquecer da palavra em português, pessoa neurodivergente com ADD, mas porque lá está, embora eu tenha crescido no meio, não muito grande, mas também não muito pequeno, e embora uma cidade, um distrito que é Aveiro, que seja bastante conservador, eu a nível de amigos e escola também sempre estive inserida no extrato económico-social relativamente alto, nunca senti que este tipo de conversa fosse tabu, mas até conseguir, ou seja, e não estive numa família que fosse religiosa ou crescer, etc., portanto, essa questão da bifobia, etc., sempre me passou um bocado ao lado. Mas a questão da heterossexualidade compulsória, para mim, foi algo que me levou muito tempo a desconstruir, e foi preciso sair de cá e ter um certo nível de maturidade emocional também, para conseguir perceber isso. E eu achei que, pronto, pegando um bocadinho no que a Joana estava aqui a dizer do crescermos, do sermos e do percebermos a nossa identidade como pessoas bissexuais, isso foi algo que me levou tempo a perceber. E eu, olhando para trás, começo a pensar que se calhar se eu tivesse percebido mais cedo, tinha facilitado muito a vida. Gabriel, queres ir com as perguntas? Com as questões? Sim,
Obrigado, Joana. Eu também posso dar um breve testemunho. Eu também, foi pela mesma razão que tive essa percepção tardia. Nós abrimos a televisão ainda hoje, portanto, nós podemos pensar há 10, 20, 30 anos, mas ainda hoje, eu acho que os dedos de uma mão chegarão quase certeza para eu me lembrar do número de personagens em séries, em filmes, em telenovelas, em, sei lá, que fogem da monossexualidade, digo de forma geral, não é? Começa desde logo por aí. Em segundo lugar, se nós repararmos, nós só começamos a ter modelos positivos de homossexualidade, predominantemente nos mídia, de há poucos anos para cá, porque quando havia uma personagem raríssima, homossexual, era sempre o homem gay feminino que era tratado como chincalhado e o palhaço de serviço, não é? E, portanto, os modelos positivos também são uma coisa muito recente. Quanto à bissexualidade, de facto, há muito pouca visibilidade, muito pouca representatividade. Isto vai de encontro ao que nós falávamos no início. Eu também só tive essa percepção, eu sempre percebi, dividindo aqui, não leve a mal, eu vou dividir em masculino e feminino, para simplificar o discurso. Eu sempre tive atração por mulheres ou por raparigas, no sentido em que pessoas que eu percepcionava enquanto tal, e só no ensino secundário é que comecei a perceber que se calhar havia ali qualquer coisa que me dizia, mas retraía, porque lá está, nós somos levados somos encaminhados para um caminho da heterossexualidade. Eu em casa sempre tive uma educação muito religiosa e muito firme em certos princípios e, portanto, primeiro que eu conseguisse abrir a cabeça e perceber, não, espera, não é isto e tens de ter coragem de sair. Foi quando saí para Lisboa, precisamente, que esses modelos positivos começaram a chegar na rua, porque até mesmo na rua é importante a representatividade. Eu morava aqui numa aldeia, eu agora moro aqui no centro de Aveiro, mas morava numa vila aqui perto e não há, quer dizer, não se fala, nem sequer se fala em casa, não é uma coisa que se fala em casa. Portanto, começa logo por aí. Eu, a partir disto, gostaria de vos perguntar como é que foi a vossa percepção da vossa orientação sexual. Portanto, quando é que perceberam, de que forma é que perceberam? Isso seria a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta, se calhar um bocadinho mais polémica, já que se falou em comunidade, é se de facto acham que se pode dizer, quer em Portugal, quer no Brasil, que existe uma comunidade LGBTI. Ou seja, podemos de facto dizer que que as pessoas LGBTI estão unidas num sentido de comunidade de movimento, ou apenas que existe uma população LGBTI que depois dentro dessa população se organiza em diversos movimentos inorgânicos e também dentro de partidos políticos, etc., mas não necessariamente toda a população, até porque nós sabemos que dentro da população LGBTI há pessoas pobres e negras, mas também há pessoas ricas e, não é? Portanto, existe aqui uma diferença substancial que é preciso realçar. Portanto, a minha pergunta polémica seria essa e a outra também seria a vossa percepção da vossa bissexualidade, quando é que aconteceu e de que forma é que aconteceu. Começava, se calhar, a fazer aqui eu queria uma só ordem, dar não é, um bocadinho Joana? de input de algo que nos está a ser dito pelo Twitch, pelo Creativerse. Quando estávamos a falar dos mídias, esta pessoa falou-nos da Pablo Vittar, ou seja, da drag queen, que mudou muito o campo da música e abriu lugares novos. Ou seja, volta aqui a questão da representatividade nos mídias e na arte, que é muito importante. No entanto, pelo que eu conheço da Pablo, isto foi algo muito recente. Ou seja, de novo, tanto no Brasil como em Portugal, portanto, que são as comunidades aqui representadas, isto foi algo muito recente. Pronto, portanto... E eu ainda tenho pessoas que me perguntam, então, mas se é uma mulher, porquê que não assume e não muda de género? E isto é toda uma desconstrução que nós temos que fazer, muito complexa, porque eu ouvia uma conversa há uns tempos, e também eu gostava de pegar aqui nisto, que era uma conversa... Temos mais 10, 15, 20 minutitos, portanto. É rápido, é muito rápido. Para o pessoal também poder começar a pensar no jantar e tal. Exato. O Zico e a Joana estão de volta, estão apenas por webcam, mas qualquer pergunta ou questão que eles tenham também, eles respondem como comentário e eu ponho no ecrã, portanto, malta, se vocês quiserem.
Mas continuem a falar connosco. E, Gabriel, desculpa ter-te interrompido. Não tem mal, não tem mal. É um comentário muito breve, em que um dos oradores dizia que, de facto, as pessoas heterossexuais, cis, nas suas vidas, na correria das vidas, de ir buscar os filhos à escola, de cozinhar, etc., não têm tempo para perceber uma série de questões. E é muito negativo que quem lhes explica isso em horário nobre seja a Manuela Moura Guedes, ou, enfim, uma série de comentadores que não sabem do que é que estão a falar. E, portanto, isso também seria uma última pergunta que eu lance para todo o painel, que seria de que forma é que nós temos essa responsabilidade e é que podemos intervir para, de alguma forma, mudar esta forma de agir publicamente e falar publicamente sobre estas questões. Se calhar começaria... pela Mia, que fala menos tempo. Força, Joana, sim. Não, eu ia dizer que se calhar damos a voz à Mia, que é quem falou há mais tempo, portanto, força. Sim, tá. Vou responder à primeira pergunta, então, do Gabriel, e de facto foi muito engraçado. Eu fiz o meu primeiro coming out, se bem que nem podemos chamar um processo de coming out, para a minha família foi completamente normal, enquanto lésbica, e muitos anos depois, eu durante muito tempo eu dizia que eu era lésbica, mas que tinha surtos heterossexuais. Portanto, era literalmente como eu descrevia a coisa, ok? Eu era lésbica e gostava de alemães altos, loiros, musculados, etc. Pronto, era isto. E, de facto, no ano em que nós criámos o Bloco Bi, fizemos o Bindeirão, e depois de termos ido com ele a todas as marchas que havia em Portugal, portanto, na última marcha, e dos meus amigos me terem dito, portanto, eu vivia rodeada de pessoas bissexuais, como vocês devem imaginar, nós fizemos um Bindeirão de 8 metros, não é? E, portanto, durante esse tempo todo eu continuava a dizer que era lésbica, e antes da última marcha eu disse, eu tenho uma coisa para vos dizer, eu acho que estou pronta, eu sou bissexual. Antes da última marcha, que foi em Viseu, e, portanto, depois foi um momento muito bonito, tipo praxe, puseram uma bandeirinha, bissexual às costas e tal, e, portanto, foi aí nesse momento que eu percebi. Portanto, eu própria, não é? A invisibilidade é tão grande que eu vivia rodeada de pessoas bissexuais e eu não conseguia perceber que aquilo se passava comigo. Em relação à questão de se existe uma comunidade ou uma população, eu acho que existem pessoas, não é? Ou seja, existe de facto uma população LGBTI, mas nós não funcionamos aqui em regime de comunidade. Existem algumas pessoas em termos de movimentos, mas nós até temos dificuldade em unir movimentos com as marchas todas que existem em Portugal em termos de ideologia, não é? Portanto, ainda há marchas que não perceberam a relevância que tem combater o pinkwashing. Ainda há marchas que não perceberam que nós temos que estar unidos contra casos, por exemplo, de violência doméstica, porque quando nós fazemos uma queixa de violência doméstica neste tipo de relações, ela não é vista. E, portanto, nós temos também como obrigação, enquanto movimento, ativistas e pessoas da população LGBTI, nos proteger uns aos outros, acima de tudo, não é? Portanto, acho que ainda temos um longo caminho a percorrer em relação a isso. E pronto, e é isto, vou deixar-vos continuar. Se calhar passamos então para o Daniel, que é a pessoa que não fala há mais tempo sem ser a minha. Daniel, por favor. Pois então, a primeira pergunta de quando, né, como que foi meu processo de descoberta? Ele foi um processo, eu considero, entre muitas aspas, né, tardio. Que eu fui casado por quase 3 anos com uma mulher, era heterossexual, era hétero. E nesses anos todos de minha vida, achava que essas atrações que eu sentia, né, por homens, era só uma coisa, vai passar. Não, eu sou hétero, eu só me relaciono com mulheres, eu amo, inclusive, minha namorada e tudo, amava minha esposa. Só que aí, inclusive, no meio do casamento, eu acabei tendo essa realização, né, falei, eu acho que eu sou bissexual, e comecei a questionar. E aí me separei e tal, e aí continuei na terapia e desenvolvendo isso eu estava com 27 anos de idade, eu estou com 30 hoje em dia. Então, foi quando eu comecei a questionar, né? Então, acho que foi um processo meio diferente de todo mundo, não sei, porque aquela coisa, no Brasil, aí a pessoa aqui que é Criativerso, eu tô adorando os comentários, eu queria até, se tiver um tempinho, comentar algumas coisas, mas eu sou uma criança dos anos 90 no Brasil. Sim, claro. Bissexualidade não existe, não tem isso. Inclusive, é uma coisa que dificultou muito a minha jornada, porque na minha cabeça, por muito tempo, ou você era homossexual, ou você era heterossexual.
E por isso que eu sempre tendia pro heterossexual, porque primeiro que heterossexual é normal, né? Todo mundo te obriga a isso, então a heterossexualidade compulsória aí desde sempre. Então aquela coisa, como me atraía por mulheres, era hétero, não era homo. E aí bi não era nenhuma possibilidade, né, para poder explicar. Então, por muito tempo, isso foi muito angustiante para mim, né, porque não me encaixava, não me via nem um lado nem outro, digamos assim, entre muitas aspas, né. E aí, inclusive no meu processo de descoberta, eu tive um momento que, para mim, foi muito triste. Eu gosto até de compartilhar com Tem a Chance, que foi assim: eu desejei ser gay porque era mais fácil no meu processo de descoberta, né? E por muito tempo eu sofria com isso. O apagamento bissexual é tão forte que faz a gente querer se encaixar em algum canto, mesmo que não se encaixe, só para ter um mínimo de conforto. Então é muito complicado isso. E aí, agora, finalizando essa primeira parte, partindo para a segunda pergunta, né, que é essa questão da comunidade, ou população LGBT, eu concordo que ainda exista muita coisa que a gente tem que melhorar, sim, porque acaba que, pelo menos aqui no Brasil, não sei como é em Portugal, mas aqui no Brasil existe uma crítica muito grande ao movimento, porque é basicamente o movimento G, né, gays, que, diga-se de passagem, são brancos, são cis, são classe média alta. Então, assim, essas pessoas que acabam levando certas conversas à frente, e isso recebe muita crítica, porque muitas coisas que acontecem acabam sendo desse ponto de vista, né? A gente esquece dos recortes, recorte racial, de gênero, de classe. Então, a gente precisa se preocupar com isso, porque se o meu ativismo LGBT não incluir, sei lá, Dona Maria, que tem 3 filhos, que mora numa situação mais precária, então será que eu estou sendo mesmo inclusivo? Será mesmo que eu estou lutando por pessoas LGBTs e não só pelo meu grupo, aqui enquanto homem cis, branco, bissexual, né, de classe média? A gente precisa realmente trabalhar um pouco isso, essa empatia, e a gente, aqui no Brasil, eu vejo que tem muita essa conversa de movimento LGBT, são os gays brancos, cis, padrão, né, da beleza padrão, que é todo mundo forte, aliado, então a gente precisa desconstruir isso. Só para não roubar muito tempo, desculpa, a Creativerso aqui falou da questão de hoje em dia as pessoas acham que é moda ser bissexual. Gente, eu tenho uma raiva disso, mas uma raiva, porque, gente, bissexualidade não é uma loja de departamento que você vai ali e pensa, eu gostei desse daqui, menina, acho que eu vou usar esse negócio aqui bissexual, tá na moda, é tendência. Amigo, não é tendência, é uma sexualidade válida, completa. Então, isso quando falam que é moda, eu falo, gente, nunca foi. Porque vamos pensar aí racionalmente, bissexuais não existem. E até hoje em dia, tem muita gente que chama de fase aqui no Brasil, e é triste. É você chegar e ver pessoas gays, né? E mulheres lésbicas que falam, eu não fico com pessoa bi, porque vai me trair, ou então porque não sabe o que quer, ou porque não está decidido. Isso é muito complicado. E aí, mais uma vez, né, a gente sofrer bifobia da sociedade cis heteronormativa dói, mas quando a gente sofre de dentro da comunidade LGBT, a dor é um pouquinho maior. Mas, enfim, eu acho que era isso que eu queria adicionar. Sim, seguindo no. Obrigada pela resposta. Seguindo só no que tu estás a dizer, eu vou ler, porque, de novo, vamos passar isto para podcast e, portanto, a Joana está-nos aqui a dizer que, respondendo ou complementando o que tu estás a dizer, Daniel, relativamente à quantidade de pessoas brancas nestes movimentos, o facto é que muita gente esquece a importância que as comunidades negras tiveram no arranque dos movimentos LGBTQ+. E sem falar na importância também que as comunidades negras, trans e trabalhadoras sexuais. Portanto, foi por estas pessoas que só começou, certo? Portanto, e são estas que são sistematicamente apagadas. Portanto, sem querer adiantar muito, vou só passar agora ao André, se ele não se importar.
portanto... Sem problemas. Portanto, só abordando aqui rapidamente a questão da representatividade. A representatividade é uma faca de dois gumes. É importante ter cuidado com o que se pede quando se pede representatividade. Particularmente dado que vivemos num ambiente ultracapitalista, ultra-explorador, e o que muitas vezes acaba por ser visto como representatividade é quase que uma armadilha para limitar a identidade. É o que observamos com questões como, vou usar aqui um exemplo clássico, a representatividade gay no Modern Family, uma série extremamente popular estadunidense. É engraçada, é gira, mas a representatividade gay resume-se ao tens o super enfeminado e super flamboyant que tem um background em teatro, e tens o super sério, que tu nem percebias que ele era homossexual, não sei o que ele dissesse, mas não deixa de ser um homem magrinho, fraquinho, branco, rico, médio, classe média, vive numa casinha linda nos subúrbios e adotar uma filha asiática. Pronto, o sonho é isso, aparentemente, não é? É isso que se quer na gay. É o casalinho que tem o feminado e o masculinizado e adotam uma bebé de outro país e vivem numa casa fantástica nos subúrbios e têm uma relação completamente heteronormativa, excepto que são dois homens. Isso é o ideal. Portanto, quando falamos em querer representatividade num ambiente capitalista, a representatividade que podemos acabar por ter se não vier com uma série de outras desconstruções dos média, do sistema exploratório económico, do sistema social, por aí fora, acabamos por ter uma representatividade que são gente rica, branca, que já está mais ou menos aceito de qualquer forma, a dizer que está aqui a lutar pelos direitos enquanto, sei lá, por exemplo, vamos dizer aqui em Portugal o Gocha, né? Que convida fascistas para irem falar no programa dele, né? Mas é homossexual, portanto, eles não podem ser fascistas e não podem ser homofóbicos, porque ele está a falar com eles. Isto é porque ele é um homossexual, rico, bem aceito dentro da sociedade heteronormativa, com super mega influência televisiva, portanto... Mas isto não é representatividade? Claro. Bom, para mim não é. E acho que para a grande maioria das pessoas não é. Se quiser fazer um paralelo um bocadinho maior, porque temos o pessoal dos LGBTQ for Trump e temos pessoal como a Caitlyn Jenner, por exemplo, que votou republicano, portanto... Representatividade, exatamente. Representatividade, claro. Sendo apenas identidade leva a esses problemas. Porque identidade é algo que pode ser comercializado, algo que pode ser reduzido. Vejam identidades musicais, por exemplo. Metalheads, whatever, punk, goth, etc. Têm origens em movimentos sociais legítimos de revolta e agora existem no Hot Topic como uma coisa que podes comprar por $9,99. Pronto, não é que seja mau existir coisas que possas comprar de um determinado estilo, olá, né? Mas o reduzir a identidade, a representatividade num ambiente comercial é muito perigoso. Temos que ser materialistas e temos que ter uma análise da situação que englobe todos os pontos de opressão. Temos que ser completamente interseccionais e temos que ser materialistas na nossa análise. Portanto, falando só em representatividade, é perigoso. Só queria mesmo abordar esse ponto, porque, sim, é bom ter pessoal bi, ter personagens bi na televisão, ter personagens lésbicas na televisão. A personagem lésbica só existe para ter um backstory trágico, para ter um fundo trágico de história. Se a personagem gay só existe para ser um apresentador... com tendências flamboyant, né? Ser um apresentador. Olha para mim, estou a apresentar os Hunger Games. Tenho um cabelo tão estranho e uma roupa tão estranha. Se isso é representatividade. Temos um problema. Temos aqui um problema. Exatamente. Se a representatividade nas marchas Pride são apenas gajos musculados, loiros, brancos, de olhos azuis, tronco nu.
E as lésbicas nem se vêem em lado nenhum, praticamente. Né? Isso é A outra minha coisa. está ali a fazer uma A visão de cara. lésbicas é. Marchas é que andas a ir. Andas a ir às marchas em Barcelona e em Madrid, não andas Pronto. a ir às marchas portuguesas, que em Portugal não há nada disso, mais ou menos. Pronto. Nós tentamos, não é? Mas as marchas de verdade. Barcelona que está-se a referir são marchas que aderem ao pinkwashing. Portanto, há aqui todo Sim. um live capitalista, certo? E em À Portugal força também toda, sim. estamos a entrar nesse caminho, cabe não no- é? Claro, tem que se ter cuidado. Sim, completamente. Eu lembro, por exemplo, a campanha de anúncios da Subaru, quando se aperceberam que muitas mulheres lésbicas, dentro da comunidade lésbica dos Estados Unidos, estavam a comprar Subarus, eu diria que é simplesmente porque são inteligentes e porque na altura eram carros económicos com espaço e que os homens não queriam comprar porque não é um carro musculado. E, portanto, as mulheres compravam porque não têm esses problemas. E é um carro excelente para uma família. E a Subaru decidiu fazer, então, uma campanha sneaky. Uma campanha quase sem dizer publicamente que era para as lésbicas, mas para as lésbicas. O que é que fazia? Faziam anúncios com... exatamente, Vitória, de ter personagens a morrer para mostrar quão horrível é que é o mundo. Tipo, bom, fantástico, excelente representação. Existimos para serem Exato. exemplos É a de quão mau é o mundo. a trope de kill your gays, basicamente. Exatamente, ou Woman in the Fridge, ou conforme. O que é que eu ia dizer? Cena do Subaru, começaram a fazer anúncios, por exemplo, que metiam um Subaru estacionado com um par de roller skates pendurados. Tipo uma alusão ao roller derby, a dizer um carro perfeito para ir fazer desportos com a sua cara metade. E tipo, não dizem que é para, mas está implied. E claro, o que é que isto resultou? Montes de casais lésbicos nos Estados Unidos compraram Subarus. Mas isto não é representatividade. Isto é caça ao lucro. Ok? É uma empresa a perceber-se, está aqui o nicho de pessoas que têm dinheiro. Eu quero esse dinheiro. E temos de ter cuidado com esse pedido de representatividade. E peço desculpa, já arrastei muito com isto e não toquei ainda na situação de como é que foi o processo de descoberto, mas basicamente foi um processo longo, que eu gosto de dizer que a pessoa já sabe muito cedo, mas ainda não sabe. No meu caso, começa comigo ainda em criança, a ver o David Bowie, a ver acho que um espetáculo de David Bowie qualquer na televisão, na casa da minha tia-avó, e a comentar quem é a menina bonita. E era o David Bowie. E acho o que não David deve ter Bowie era a sido o menina. único. Sim, acho que não foi o único que... E depois vi o Labyrinth, e houve coisas interessantes a acontecer com o Labyrinth. Coisas interessantes. Malabarismo. Aquelas calças Jogos de bolas. são muito apertadas e eu não sei o que é que se passou ali, mas estou interessado com aquele universo. E também ver Pokémon, por causa de Jesse e James. Ei, não achas a Misty gira? Não, eu li alguma coisa com o Jesse e com o James que está a fazer algo na minha cabeça de 12 anos. Eu não sei o que é, mas vou descobrir mais tarde. E foi um processo longo de... Não, eu como o Zico passou pela experiência na escola, também passei a situação de és gay, existe, não sou, etc, whatever, não. Pronto. Como é intencionado como um insulto, como é intencionado como algo para estar abaixo. O quê? Gostas de ver Murphy Brown? Cheguei. By the way, Murphy Brown é hilariante, eu recomendo a qualquer pessoa veja. Excelente série, dos anos 80. Dava na SIC Mulher, ok, eu chegava à casa tarde dos treinos, era o que estava a dar, era hilariante, mas pronto. Ignorando isso, és gay, não jogas futebol, és gay, etc. Passei muito também por essa experiência, foi só para ir no secundário, e vamos ser sinceros, não fiz bem queimar no secundário, mas acho que toda a gente percebia. Eu acho que nunca fiz um come out oficial, acho que é mais tipo, este ponto toda a gente sabe, certo? E não vale a pena. Eu não tenho que dizer, novidades. É mesmo preciso ouvir aqui e dizer, gente, então, não sei se vocês já perceberam, mas... E basicamente foi isso. Eu nunca digo que é uma situação tipo, foi súbito. Não, é um processo longo e eu acho que sempre soube, porque eu lembro de ter feito essa pergunta pelo menos uma vez a alguém, já não lembro quem é que era a pessoa, mas perguntei a um amigo ou a um familiar, tipo, e se eu fosse bissexual? E a resposta acho que foi algo tipo, deixa que não me toques. E eu tipo, ok. E não voltei a tocar no tema durante anos, acho eu.
Não me lembro quem é que foi, porque sei que não foram os meus pais, eles sempre foram mega supportive nesse aspecto, até mesmo durante a minha infância, que eu diria que foi menos que feliz, mais por causa das outras crianças. Os meus pais sempre foram super 5 estrelas. Só ficaram frustrados quando na adolescência tive que passar por apoio psicológico e não perceberam porquê. Sim, mas eu vou ser muito sincera e, tipo, pegando um bocado daí, tipo, eu acho que toda a gente, neurodivergente ou neurotípica, com traumas ou sem traumas, tipo, beneficiava de fazer terapia. Não, completamente. Porque Toda a gente isso precisa de terapia. Toda a gente precisa de terapia, está bem? Toda Toda a gente. Se não for mais nada, é trauma de parto. Toda a gente vai fazer terapia. Estamos Toda todos a gente. cambiados. Obrigada. Sim, diz, termina lá, O meu desculpa. único comentário, desculpa, é só mesmo para terminar, só o meu único comentário quanto à situação da comunidade, é assim, falamos em eu acho que não faz sentido falar numa comunidade organizada, porque efetivamente, como qualquer identidade excluída da norma, vemos-nos colocados de parte. Falamos aqui como grupo único, somos uma comunidade por exclusão, norma, apenas. Isso é a única razão porque há uma comunidade LGBT, porque é uma comunidade de pessoas que foram excluídas da norma, que foram de uma forma ou outra perseguidas, excluídas, forçadas a esconder um determinado aspecto de si. É a única razão porque existe uma comunidade. E não podemos falar então em comunidade organizada, porque não são pessoas necessariamente organizadas. Eu não conheço todos os bissexuais do mundo. Eu não tenho... vou contactar a central bissexual e dizer, gente, temos um movimento... Bisexual Dispatch? Exatamente, temos um movimento para amanhã, é para fazermos alguma coisa. Falar numa comunidade unida, hive mind, isso é a perspectiva que o pessoal de fora tem sobre todos os grupos excluídos, que todos os homossexuais pensam de uma determinada forma, todas as lésbicas estão na mesma comunidade, todos os bissexuais estão na mesma comunidade. E quem fala de sexualidades fala em outras coisas, que toda a gente não binária tem a mesma mentalidade. Toda a gente não branca tem a mesma mentalidade. Todo morador da Amadora conhece todo morador da Amadora. Todo morador da Margem Sul conhece todo morador da Margem Sul. E isso não existe, ok? Isso não existe. Claro. Existe uma comunidade existem várias uniões de várias pessoas que formam várias comunidades dentro de uma comunidade geral, e a comunidade em si só existe por exclusão. Exato, mas não é um monolito, como muitas vezes fazem querer parecer. Exatamente. Portanto, não faz sentido falar em comunidade como monolito. Exatamente como disseste, não é um monolito. Uhum. E era só isso, porque senão eu estico demasiado e lamento. Na boa, não há problema. Tenho um queixo grande, uma boca grande e, portanto, isto... Compreendo. É assim. Mas obrigada pela intervenção. Não sei se a Zic e a Joana... Joana, acho que fizeste mute a ti própria. Ups, peço desculpa, obrigada pelo aviso, André. Estava a dizer que não sei se o Zic e a Joana querem acrescentar alguma coisa. Há bocado a Joana fez o seguinte comentário, que no que toca à comunidade LGBTQ, da parte dela, eu noto que mesmo dentro de amigos meus assumidamente homossexuais, existe alguma resistência em relação às pessoas bissexuais, na medida em que é conversa de tu és hetero, só achas que gostas de gajas. E noto que dentro dessa posição existe uma falta de união dentro dos vários grupos LGBT. Claro que há aqui a ressalva, tal como a Joana fez, de que esta é a percepção dela e pode não corresponder à realidade geral. Não sei se o Zic quer acrescentar algo em relação a isso, mas de novo, a questão do tu és hetero, só achas que gostas de gajas, é um bocadinho de novo a questão da fetichização, ou seja, as pessoas bissexuais são pessoas inseguras, ou seja, é quase como se fosse visto como um estado de transição. No caso das mulheres, funciona um bocadinho, e agora perdoa-me o binarismo, das pessoas que são lidas como mulheres, de serem tipo, haver aquele estereótipo de dizem-se bissexuais, mas é tipo só porque é mais promíscuo, mas também é atrativo e tal, e é para tentar seduzir os homens. E depois a questão do homem bissexual, que é visto um bocado como uma transição para se assumir fully como pessoa gay, porque na cabeça de muita gente, infelizmente,
a pessoa, a partir do momento em que o homem é gay, perde a sua masculinidade, toda essa questão. E é engraçado, agora pegando um bocadinho naquilo que a Mia estava a dizer, embora as minhas relações românticas tenham sido de longa duração, tenham sempre sido com homens cis, também me acontece a questão do achar-se que és lésbica, mas que tens os surtos, tinhas os surtos de heterossexualidade. No meu caso, começou assim, mas começou assim não. Às vezes tive um bocadinho essa impressão, mas eu acho que é uma questão também de evolução. Inicialmente eu era muito ok, sou hetero, e de repente comecei a perceber, não, eu também gosto de raparigas, e agora, portanto, aos 31 anos e ao fim de todo o meu percurso, no que quanto à atração, a atração é muito do género, tipo, aqueles 4 ou 5 homens cis em circunstâncias específicas e depois, tipo, todo o resto. Porque há um bocadinho assim. E pronto, é engraçado pensar que agora é assim que eu me sinto, quando inicialmente era muito... Não, rapaz, e tipo, aquela rapariga é bem bonita, gostava de ser ela, ou se calhar gostava de estar com ela. Pronto, toda essa questão do questionamento. Temos agora aqui uma intervenção por parte do Zico, que pega um bocadinho nisto, onde o Zico refere que se lembra que houve uma altura em que ainda não se teria assumido como bi, onde se dava com várias pessoas bissexuais, e essas pessoas faziam piadas entre eles, a dizer que eles não existem porque, como se sabe, os bis não são reais, estão sempre ali, E isso leva-me também a uma running gag bastante comum no Twitter, que é tipo, malta, esta é a semana do orgulho e da visibilidade bissexual, portanto nós só somos visíveis durante esta semana. Portanto, se depois não me virem no Twitter, desculpem, a gente desaparece, só somos visíveis uma semana ao ano. Gabriel, não sei se gostavas agora então de terminar a conversa. Sim. Só para completar o que estavas a dizer, é muito engraçado, porque essa confusão acontece porque muita gente confunde o que é orientação sexual com condição sexual. Começa logo por aí, e começa também pela confusão entre orientação sexual e orientação romântica, que são coisas diferentes também. Eu gostava de fazer uma última pergunta e pedia, por favor, que demorassem assim 2 minutinhos, só cada um, por favor, se conseguirem, que é a eterna questão da bissexualidade / pansexualidade, porque muita gente ainda confunde e ainda acha que quando nós dizemos que somos bissexuais, a partir da bi significa 2, o que não é verdade, e portanto estamos a fomentar, estamos a acarinhar, digamos assim, o binarismo de género, o que não é verdade. E portanto gostaria que dessem a vossa opinião sobre isso, o que é que já viveram sobre isso, o preconceito pelo qual já passaram. Muito rapidamente, Desculpa, diz, Joana, diz isso. Não, ia só dizer, sem esquecer, com ultimamente estar-se a ver como é que se diz? Haver uma ressurgência da questão do dizer-se que é bi, ou seja, a label bissexual é transfóbica, e há pessoal a dizer isso. Exato. Não, se forem à Wikipédia, veem que a pessoa que coined the term, na altura, quando o fez, referia-se a, portanto, bissexualidade como gostarmos, sentimos atração sexual por mais do que um género, tipicamente o nosso género e outros. Sem esquecer aqui que, na minha opinião, acho que é importante, tal como foi dito há bocado, a comunidade bissexual não é um monolito, e ser-se bissexual também não é igual para toda a gente. Ser-se bissexual não é ser-se 50% hetero, 50% gay. Pode ser a percentagem que a pessoa quiser, não é só a percentagem que a pessoa quiser. Eu digo isto no sentido de não temos que dividir a nossa atenção enquanto pessoas bissexuais de sinto metade de mim atraída por pessoas do meu género e outra metade por fora. Não, é o teu género e outros géneros. Não há aqui, obviamente que ser-se bissexual não quer dizer que não se tenha as suas preferências, lá está, de novo, e não é um estado transitório. Pronto, e eu penso que essas são alguns dos estereótipos que existem associados, e obviamente aqui e voltando àquela pergunta que nos foi feita do início, não é por eu só ter tido relações, eu ou outra pessoa só ter tido relações longas com homem X, que deixo de ser bissexual, porque não deixo de me sentir atraída romântica e sexualmente por mulheres e por outras pessoas que não homens. E não é por nunca ter consumado, entre aspas, essa parte,
Atenção, aqui, tipo, lavando roupa suja, mas nunca, não é por isso que sou menos bissexual que outra pessoa, porque se seguíssemos por essa lógica, qualquer pessoa, antes de ter qualquer tipo de relacionamento, não tinha nada definido. Não teria orientação sexual, supostamente, exatamente. Exatamente. Uma pessoa que nunca faça sexo na vida não tem orientação sexual. Portanto, quer dizer, não faz qualquer sentido, não é? Exatamente. Exato. Além de ser extremamente alienatório no que conta a pessoas ace. Pronto. Mas sei com a tua pergunta. Sim. Eu gostaria de fechar, desde já despeço-me também antes das últimas intervenções e, portanto, a minha pergunta seria essa, para fazerem uma pequena reflexão de 2 minutos, no máximo, por favor, desse vosso confronto que nós temos permanentemente das pessoas de nos dizerem que uma pessoa bissexual ou é transfóbica ou que por não ser, está à espera do salto para dizer que é pansexual, ou então está à espera do salto para dizer que é homossexual. Enfim, todas estas questões gostaria de deixar em aberto para um breve comentário. Agradecer mais uma vez a vossa presença. Joana, passo para ti para encerrar depois, então. Ok. Vou então só ler a resposta, da Joana Nogueira, que já escreveu também relativamente à questão do bissexual, pansexual. A Joana diz que honestamente se identifica mais com o espaço mental pansexual, mas que para a maioria das pessoas diz que é bi, porque pragmaticamente, na opinião dela, é muito semelhante, e ser pan é quase visto como algo mais místico que sendo bi. Então, se uma pessoa diz que é pan, recebe perguntas como tipo, mas isso significa que gostas de tudo, tipo, sem ser pessoas, e é desagradável. Pronto. E eu percebo perfeitamente, e tipo, se estivesse a falar inglês e disseres, I'm pansexual, recebes logo a piadinha do tipo, mas gostas de panelas, e é tipo, só porque uma pessoa é bi ou pansexual ou porque faz parte da comunidade LGBTQ, isso não torna a pessoa uma pessoa ativista, nem dá o direito das outras pessoas de requererem da nossa parte trabalho mental e emocional no que conta a educá-las constantemente. E eu acho que esse é um ponto muito, muito importante aqui. Enquanto o Zic responde, se quiser responder, se calhar passo agora a voz à Mia. Então, só porque há bocado falaram nas pessoas ace e na invisibilidade das pessoas ace, quero só deixar aqui, está bem, que eles existem e nós precisamos deles na mesma. Portanto, é uma coisa que está sempre pendurada aqui em casa, porque aqui em casa nós temos uma pessoa ace. De qualquer das formas, que não sou eu, by the way, pelo contrário, em relação à questão desta situação da pansexualidade e da bissexualidade, isto que eu vou dizer agora é a minha opinião pessoal enquanto pessoa, portanto, se alguma vez isto que eu vou dizer aparecer citado como somos Blur ou como Red Exec, eu nego até à morte, está bem? Fica só aqui escrito. Mas, de facto, eu acho que a questão pansexual e que a necessidade de existir uma palavra pansexual é das ideias mais bifóbicas e que vem invisibilizar as pessoas bissexuais do que aquilo que existe. Chamarem as pessoas bissexuais transfóbicas é ainda mais triste, tendo em conta que se nós formos olhar para a questão histórica, as pessoas bissexuais e as pessoas trans, em termos de lutas e de movimentos, sempre estiveram em conjunto. E, portanto, eu fico muito ofendida quando me chamam transfóbica, não é? Fico um bocadinho ofendida, pronto. E, portanto, eu acho que... Qualquer pessoa deveria ficar. Não é? Pronto. E, portanto, acho que não existe uma necessidade de haver um termo para descrever aquilo que já existe, que é a bissexualidade, ok? Portanto, é só aquilo que eu tenho a dizer. Ok, obrigada. Se calhar passamos para o André. Ok, eu dou aqui 2 minutos rapidamente. Vou fazer uma aproximação incrivelmente aborrecida, que é matemática à questão, e vou pegar na escala de Kinsey, que é... Nada, não é nada aborrecida, estás à vontade. Está aqui um aluno de doutoramento em matemática, estás à vontade. Escala de Kinsey é fantástico. Eu sou um college dropout de engenharia, portanto... Ora, vamos pegar na escala de Kinsey, que mediu comportamentos de exclusivamente heterossexual a exclusivamente homossexual. O que é que define heterossexual? Heterossexual define simplesmente comportamento sexual com não do mesmo género, com alguém não do mesmo género, não do mesmo sexo, especificamente na análise de Kinsey. Na análise de Kinsey sendo binária percepção de sexo, mas pronto. Comportamento exclusivamente heterossexual significa que esta pessoa
tem comportamentos sexuais exclusivamente com pessoas de outro género, do outro sexo. Comportamento exclusivamente homossexual significa ter pessoas que têm comportamentos exclusivamente com pessoas do mesmo género, mesmo sexo. Tudo entre esses 6 níveis, porque são entre esses 7 níveis, porque é do nível 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, portanto são 7 níveis, contando o 0, é considerado nível variável de bissexualidade. É o termo oficial. E é o que quer dizer bissexualidade. Bissexualidade quer dizer a interseção ou sobreposição de heterossexualidade e homossexualidade. Que, por definição, inclui já pessoas intersexo, já pessoas não binárias, já pessoas transexuais, porque, efetivamente, uma pessoa trans heterossexual, uma mulher trans heterossexual, uma mulher trans, que tem exclusivamente heterossexual, uma mulher trans que tem comportamentos sexuais exclusivamente com homens. Certo? Portanto, por esta definição, bissexualidade já inclui pessoas trans. Já inclui pessoas não binárias. Portanto, como eu disse, tudo entre estes 2 pontos são níveis variáveis de bissexualidade. Bissexualidade não quer dizer atração a 2 géneros. Quer dizer união ou interseção de 2 sexualidades. Matematicamente falando. Portanto, tenho 2 campos, ok? Os que partilham o meu género, ou o meu sexo, e os que não partilham o meu género, ou o meu sexo. E o que bissexualidade é a interseção ou a união absoluta entre esses 2. Pronto, é isso. Matematicamente falando, é isso. Já está incluído. O problema aqui foi... Teoria de conjuntos. Mas aí podes ter um problema, deixa-me só aqui acautelar a questão dos conjuntos. Porque quando estás a reunir os 2 conjuntos, há pessoas que se identificam enquanto bissexuais e não sentem atração física, apelo físico, necessariamente por todos os géneros. Ou seja, claro, podem sentir por uma série deles, e era o que tu estavas a dizer, ou seja, a tal escala que é, nós vamos reunir tudo e é o maior conjunto possível. A escala também vai um bocadinho de encontro ao que a minha estava a dizer, que é a necessidade de criar outra palavra. Será que existia a necessidade de criar outra palavra? Se calhar não existe, não é? Eu pessoalmente acho que não, mas não vou excluir as pessoas que preferem usar esse termo. Não, claro. Porque assim, eu entendo uma coisa é o discurso académico. O discurso académico de sexualidade. Outra coisa é o discurso popular. E a nível popular, por muito que eu desgoste, a nível popular, bissexualidade para a típica pessoa quer dizer atração a 2. Pronto, as pessoas desconhecem o termo académico, desconhecem a origem, não têm de conhecer, é normal. O discurso académico é uma coisa, o discurso teórico é uma coisa, o que acaba no conhecimento popular é outra. Eu detesto o que acabou em conhecimento popular, acho que é errado. Redutor, talvez. Redutor, exatamente. E eu percebo que desse conhecimento popular tenha nascido a necessidade de criar uma identidade pan. Eu acho que no que toca à identidade bissexual, que ela já é inclusiva disso tudo, mas entendo que haja pessoas que se identifiquem, que se sintam mais confortáveis com a identidade pan e prefiram usar a mesma. A distinção entre as duas é efetivamente não existente, mas se há quem se sinta mais confortável por uma questão de que não ter de dar a explicação és bissexual, então só gostas de homens e de mulheres, portanto não te sentirias atraída a esta pessoa não binária. Não, calma, não é isso que bissexual quer dizer. Deixa-me puxar aqui o gráfico, deixa-me puxar aqui o quadro, o giz, vou dar aqui uma explicaçãozinha de introdução de género, ok? Vamos explicar isto. Eu trago Mardósia comigo já à espera, porque, tipo, como faço parte da comunidade, tipo, tenho obrigatoriamente que educar os outros que nos apetece. Exatamente, é tipo, olha, já ouviste falar no Kinsey? Não, ok, tenho aqui uma cópia do estudo dele, ok, dos anos 60. Tenho aqui um estudo para te entregar. Mas sabes que isso vai muito de encontro ao que eu falava no início, a questão das pessoas terem a vida atarefada, as pessoas heterossexuais, cis, têm a sua vida atarefada e, portanto, nem sequer têm acesso a essa informação de forma limpa. E depois também tem outra questão. Eu também tenho a vida atarefada. Sim, mas repara, tu interessas-te porque tem que ver contigo diretamente. Afeta diretamente, claro. Exatamente. Pronto. E faz falta fazer essa ponte entre comunidade científica e população no geral. Terminamos então, Joana, e volto a passar a palavra ao Daniel. Sim, falta o Daniel ainda.
E o Zic, que o Zic ainda escreveu aqui qualquer O coisa. Zico fez mais Mas um no- comentário, sim. Exato. Temos aqui, portanto, da parte do André, a referência a algo que eu vou passar ao Daniel, porque acho que vem um bocadinho nesse seguimento, da questão portanto, do pensamento académico, do conhecimento académico e depois do conhecimento popular ou da comunidade. Portanto, a academia não deixa de ser uma ivory tower, não é? A que só alguns conseguem aceder. E depois temos toda a questão de não só os preconceitos por parte de muito académico, porque quer a gente pense que sim, quer a gente queira acreditar que sim, a ciência não é neutra. A ciência é política, no meu ponto de vista. E por muito que a gente tente fazer as coisas de modo completamente devoid, como é que se diz em português? Por modo completamente livre e limpo, vá, de contexto social e etc, 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 acaba sempre por passar. E, portanto, Daniel, se quiseres pegar por aí e pela tua opinião entre a relação bi-pan, e atenção, nós estamos aqui todos a falar de um ponto de vista pessoal e não de um ponto de vista de organizacional, etc, ok? Portanto, deixar, tal como a minha referiu há bocado, deixar isso claro. De novo, a comunidade LGBTQ não é um monolito. As pessoas que estão aqui a dar as suas perspectivas são exatamente essas, as suas perspectivas, que são construídas e moldadas também pela sua experiência. Pronto, Daniel. Sim, se a gente for pensar na bissexualidade, o termo ele surgiu quando a gente ainda pensava a sociedade numa forma binária, né? Então, por isso, o bi. Então, aí, por muito tempo, ficou nessa ideia, né, de que bi, dois, homem e mulher, mas só que, e aí, navegando um pouco no que André já falou, né, o conceito em si não fala exatamente homem e mulher, né? É aquela questão da sexualidade que está ali fluida no meio termo. Então, é só essa questão da gente pensar que o termo ele surgiu, né, de uma origem binária, mas que não necessariamente fala de questão binária. E aí, a questão da pansexualidade, eu acho que, assim, talvez surja de uma necessidade de, talvez, na minha opinião, né, de especificar essa coisa. Quando você fala que é bi, infelizmente, muita gente ainda pensa que é dois. E que não é só dois, mas que é homem e mulher e que ainda é transfóbica. Né? Vamos lembrar isso, homem e mulher cis. Então, a gente tem essa coisa, e no Brasil se fala também muito agora em polissexual, então a gente tem bi, poli e pan. Então, a gente tem as pessoas bi, que em teoria são dois, aí poli, vários gêneros e não só dois, e pan, que é todos os gêneros. Então, assim, eu acho, assim, muito válido e muito justo ser a forma como a pessoa se identifica. Acho que ela tem que ir lá e se identificar desse jeito mesmo. Deus me livre ficar apontando o dedo para alguém e falar isso aí, você tá errado, você tá se identificando assim, não é assim. Eu não vou ser essa pessoa. Eu me sinto mais confortável como, né, com o rótulo, com a identidade bi. Significa que eu me atraia só por homens e mulheres? Não. É só o termo que eu me sinto mais confortável. E tá tudo bem, né? Se você tá mais confortável como fã, também tá tudo bem. E tocando nessa questão do meio acadêmico, eu acho sensacional, Daniel, porque... desculpa só interromper, é muito rápido, até para fazer aí essa ponte. Eu vou ter mesmo de ir, está bem? Peço desculpa. Agradeço muito a vossa presença. A toda a gente que nos acompanhou neste live, muito obrigado. Vão acompanhando as nossas redes sociais, vamos estar sempre a colocar coisas, sempre em atividades. Mia, Daniel, Zico, Joana, André, muito obrigado pela vossa presença e boa noite, bom fim de semana. Bom fim de semana, até logo. Boa noite. Tchau. Tchau. Portanto, posso Daniel, continuar? academia, força. Tá, quando a gente pensa no meio acadêmico, é pior ainda, porque eu, enquanto pessoa que está dentro do meio científico, né, enquanto doutor, pesquisador de pós-doutorado, é ainda pior essa divisão, porque essa divisão eu falo de pessoas LGBTs e pessoas cis-hétero, né, porque a ciência, assim como Joana falou lindamente, essa não é neutra, ela não é, só que os homens cis-hétero brancos que estão no meio científico insistem em dizer que é sim, e que é errado a gente falar sobre questão de pensamento político ou de questões de gênero e sexualidade, porque isso, em teoria, não importa, sendo que importa sim, tanto importa que os artigos que falam de questão de LGBTs promovem uma LGBTfobia violenta, né? E essas pessoas estão dizendo, não é político. Claro, meu bem, se não te afeta, como é que você acha que
né, que vai ser. Então, é por isso que eu tento, inclusive, usar a minha voz e o privilégio de poder estar, né, falando abertamente de sexualidade, de ciência, porque a gente ainda fala pouco. É aquela coisa, as pessoas que estão dentro do meio científico, e eu já estou na carreira acadêmica desde 2010, então eu já tenho 10 anos aí de ciência, e eu não me lembro de ver pessoas assim, abertamente LGBTs e outro porém, assim, entre aspas, né, fora do padrão. Não que ela precisasse ser, mas a ciência gosta muito quando a pessoa ela é gay, e aí fala, não, aí, ó, ele se veste como homem, né? Se veste como homem. Ah, calça jeans, uma camisa assim, polo, sei lá, que quer que seja o padrão. Mulheres, a mesma coisa. E fica por isso mesmo. Então, eu fico bastante incomodado. Eu, enquanto cientista, eu fico muito sentido, muitas vezes, muito irritado com essa ideia e esse preconceito. Eu falo não só de LGBTfobia, mas de racismo, de machismo. Assim, o meio científico ainda é um ambiente muito que segrega as pessoas ao invés de unir. Então, é uma coisa que eu tento lutar da forma que eu consigo, né? Mas sempre tentando expandir para outros grupos, para não virar só identidade LGBT, não. Porque se eu não incluir mulheres, pessoas indígenas, pessoas negras, pessoas com deficiência, eu não tô lutando junto, eu tô lutando separado. Eu não quero separado. Eu quero chegar lá junto com todo mundo, né? É isso. Muito obrigada pela tua intervenção, Daniel. Como estava o Alan a dizer há bocadinho, disseste tudo. Vou agora então só ler o comentário final por parte do Zic. Peço desculpa a quem eu cobri as testas, mas senão o comentário não cabia aqui. O Zic diz que se identifica como pessoa pansexual, mas tal como a Joana diz, também diz aos outros que é bi, exatamente para evitar a questão das perguntas idiotas. No entanto, gosto imenso de falar sobre ser bissexual e tentando explicar e dando algum tipo de insight às outras pessoas. Relativamente a perguntas mais pertinentes sobre a pansexualidade, como questionar a diferença entre pan e bi, Zico já tentou explicar várias vezes, mas como as pessoas têm muita dificuldade a aceitar que há uma grande diferença de espaço mental, mesmo pragmaticamente seja muito semelhante, e o comentário infelizmente terminou aqui, mas acredito que o que o Zico quer dizer é que torna-se um bocado frustrante e então acaba por usar a palavra bissexual. De qualquer das maneiras, independentemente da nossa visão sobre, portanto, aqui a questão de binarismo, pansexualidade, penso que é em dezembro que há o Dia do Orgulho Pansexual, portanto, irá haver um live semelhante a este, onde penso também será importante trazer estas questões da bissexualidade e pansexualidade, também para termos uma perspectiva das pessoas que se identificam como pan, porque lá está, de novo, a comunidade não é um monolito, cada um tem as suas experiências e vivências e, portanto, não vamos... A pior coisa que a gente poderia fazer é estar aqui a apontar dedos e dizer que tu fazes da maneira errada, etc. Não. Cada um é como é e temos que nos respeitar uns aos outros e apoiar-nos nas nossas jornadas, por mais diferentes que possam ser. Este live era suposto ter 1 hora, vamos agora numa 1h40, porque toda a gente aqui claramente gosta muito de conversar, mas eu não vos quero ocupar mais tempo, porque para o Daniel não, mas para o resto da malta acredito que seja hora de jantar. Em nome do coletivo Aveiro Sem Armários, queria então agradecer-vos aos participantes e intervenientes nesta conversa. Muito obrigada por terem aceito o convite, foi um prazer. Zico e Joana, peço desculpa, a conexão não estava mesmo a funcionar, mas eu penso que conseguimos dar aqui uma volta a nível tecnológico com o bom velho telefone em chamada com altifalante, portanto... perfeito, mais uma vez obrigada. Espero que tenham gostado e portanto despeço-me aqui de vocês. Para quem está em casa a ver-nos, esperamos que tenham gostado, esperamos que tenhamos dado conta de todos os vossos comentários. Por falar em comentários, vejam o resto deles que estão linkados, porque penso que várias pessoas, como o Daniel Cardoso, Cesar Cat, etc., deixaram links, seja para artigos científicos e publicações sobre esta temática que esteve a ser abordada, ou sobre questões que foram postas às quais nós fomos responder que possam ser interessantes para vocês. Esta conversa vai estar disponível aqui no Facebook e eventualmente será feito um upload para o YouTube e para o Instagram, para a nossa página em Aveiro Sem Armários.
aqui está, no banner por baixo. Eventualmente também se tornará um podcast. E pronto, e é tudo por hoje. Muito obrigada de novo aos participantes e vemo-nos no Casa número 3. Obrigada a todos e continuação. Obrigada por nos teres ouvido. Esperamos que tenhas gostado. Não te esqueças, segue-nos nas redes sociais em @AveiroSemArmários. Esperamos por ti na próxima Casa Aberta. Até lá, não te esqueças, esta casa também é tua.